Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Prof. Michele e hoje nós vamos tratar do seguinte assunto: frase, oração e período. E antes de tudo nós precisamos perceber a importância e a diferença existente entre esses três elementos para que mais lá na frente nós consigamos assimilar, então, a importância da sintaxe na língua portuguesa, certo? Bom, vamos começar então com a frase. Frase, antes de tudo, ela precisa ter sentido completo. Se eu tiver uma frase que ela tiver toda a sua estrutura, suas palavras não estiverem conectadas, linkadas, não estiverem representando um sentido para a compreensão do outro, então eu não tenho uma frase. Por quê? Porque a frase pronunciada precisa emitir o sentido completo para que se efetive a comunicação, certo? Bom, além disso, nós temos dois tipos de frases. As frases nominais, também chamadas de não verbais, onde, obviamente, elas não vão conter verbo da sua estrutura. São frases do tipo: oi, tudo bom? Bom dia, boa tarde, fogo, socorro, alô. Então, são essas pequenas construções, certo? Por isso são chamadas de frases nominais ou não verbais. Por outro lado, nós temos também as frases denominadas de frases verbais, que nós deduzimos pelo nome que elas carregam, que são frases que contêm verbo dentro da sua estrutura, certinho? Passamos então agora para as orações. O que vem a ser uma oração? A oração é a mesma coisa que frase verbal. Por quê? Porque ela se organiza, ela gira em torno de um verbo. Então, a importância da oração é que ela vai carregar dentro de si um verbo, um núcleo verbal. Como, por exemplo, eu estudei para a prova. Então, o meu núcleo aqui dentro, para que eu tenha de fato uma oração, é o meu verbo estudar. Bom, passamos então para o período. O que vem a ser o período? O período é o conjunto, é o agrupamento de orações. Então, nós temos o período simples, que é quando nós temos apenas um verbo, né, dentro dessa minha oração, e por isso vou classificar de período simples. Pode ser um verbo ou uma locução verbal. E o que vem a ser, então, um período composto? É quando eu tenho dois ou mais verbos ou locuções verbais dentro dessa minha estrutura. Prestem atenção no seguinte exemplo. Eu estudei para a prova. Eu tenho apenas um núcleo verbal aqui, apenas estudar. Então, por isso, essa minha oração vai ser classificada de período simples, por conter apenas um verbo. Agora, se eu digo assim, eu estudei para a prova, refiz as atividades e anotei os resumos. Então, eu pronunciei aqui para vocês, estudei, né? Refiz e anotei. Então, eu tenho 3 núcleos verbais. Então, por isso, essa minha oração vai ser classificada, toda ela, de período composto, porque apresenta, então, 3 núcleos, né? 3 verbos dentro dessa estrutura oracional. Certo, gente? Então, o que precisa ficar bem claro aqui? Frase tem sentido completo, sempre. E existem 2 tipos de frases: as verbais e as nominais. Oração é a mesma coisa que frase verbal, se organiza em torno de um verbo. E o período? O período é o conjunto de orações. E nós podemos ter, então, o período simples e o período composto. Certinho? Espero que tenham gostado, né? Que vocês tenham conseguido compreender esses 3 conceitos básicos. Acessem o meu canal da Prof. Mimi. Beijo e até a próxima!